A partir de agora, dicas de coaching com Youssef Zaiden Filho. Rádio Cloud Coaching. Olá, amigos da Rádio Cloud Coaching. Hoje, no nosso programa Dicas de Coaching, onde estamos tratando do novo paradigma da liderança. Lidere a si mesmo, os outros, uma organização e lidere em sociedade. Baseado no livro Novo Paradigma da Liderança, do autor Richard Barrett, editora Quality Mind. Continuando, então, trabalhando essa expansão dos níveis de consciência, hoje nós vamos trabalhar a combinação da motivação e da identidade nos 7 níveis de consciência que o Barrett estudou do ser humano. Baseado também naquela pirâmide de Maslow, onde ele trabalha os níveis de consciência paralelamente com a relação à pirâmide de Maslow. Quando falamos de primeiro nível de consciência, sobrevivência, quando falo de motivação da consciência desse primeiro nível, é satisfazer as suas necessidades fisiológicas e criar um ambiente seguro para você mesmo. Quando eu falo de identidade, eu, como um indivíduo em busca de um corpo físico para atender às minhas necessidades fisiológicas. E qual é a estratégia de permissão para isso? É sobreviver, permanecer vivo. E aí a gente vai subindo, vai expandindo a nossa consciência ao longo desse tempo da humanidade. Chegamos no segundo nível importante da expansão da consciência, que está ligado a nossos relacionamentos. E quando eu falo de relacionamentos, qual é a motivação ligado ao segundo nível de expansão da consciência? Satisfazer as suas necessidades de pertencimento e de sentir amado e aceito por aqueles com quem você interage no dia a dia. Qual é a identidade dessa expansão, desse nível de consciência? Eu, como membro de uma família ou de um clã, com um patrimônio comum ou etnia. Qual é a permissão, a estratégia de permissão desse nível? Conformidade, permanecer seguro e leal ao seu grupo. Aí eu vou para o terceiro nível de consciência, os 3 primeiros são básicos, É do ser humano, de necessidade do ser humano, é a autoestima. E a motivação da autoestima é satisfazer as suas necessidades de se sentir bem com você mesmo, sua capacidade de gerir sua vida e de ter orgulho de seu desempenho. E a identidade dele é como membro ou apoiador de um grupo que se alinha com a sua fé religiosa, interesses e ou opiniões. E qual é a estratégia de permissão? Diferenciação. Começar a separar-se dos outros. Agora eu vou para uma linha intermediária, uma linha de transformação, que é o 4º nível. Para atingir os níveis mais altos da consciência, eu preciso estar em transformação. Esse nível de consciência é muito importante, que a motivação dele é abraçar a sua individualidade, de um modo que você possa se tornar um indivíduo totalmente autorrealizado e autêntico. E a sua identidade, eu como membro de um grupo que compartilha os mesmos objetivos e valores e celebra e incentiva suas habilidades e talentos. E qual é a estratégia de permissão desse nível? Individuação. Explorar quem você é e quais são os seus talentos. A partir daí, eu começo com os mais altos níveis de consciência humana, que é o 5º nível, começa com a coesão interna. Qual é a motivação da coesão interna? Encontrar sentido para a sua vida, descobrindo o seu propósito,
e criando uma visão para o futuro que você deseja criar. E qual é a identidade ligada à coesão interna? Eu, como membro de um grupo que compartilha os mesmos valores e uma missão que se alinha com o seu próprio senso de propósito e direção. Qual é, então, a estratégia de permissão? Autorrealização. Alinhar-se completamente quem você é. E continuo subindo, expandindo meus níveis de consciência. E vou para o 6º nível, um nível muito alto e que traz exatamente um nível de consciência chamado fazer a diferença. E nesse fazer a diferença, a motivação é realizar o seu senso de propósito, colaborando com os outros para fazer a diferença no mundo. A identidade desse nível é eu como membro de uma comunidade, eu uma afiliação de grupos com valores compartilhados, missões alinhadas e uma visão comum. Qual é a estratégia de permissão? Integrar-se, alinhar-se com os outros que partilham do mesmo propósito. E chego no mais alto nível de consciência, que é o 7º nível, dentre os 7 que o Richard Barrett coloca, é o nível do serviço. Aqui, a motivação é dedicar sua vida ao serviço altruísta, em busca do seu propósito de sua vida. Qual é a identidade? Eu, como membro da raça humana, vivendo na Terra e abraçando a sustentabilidade de espectro total. Qual é a estratégia de permissão? Servir. Realizar seu destino retribuindo ao mundo. Esses 7 níveis de consciência, uma vez que nos tornamos viáveis, mas ainda não independentes, nos movemos para a fase de individuação. Depois que aprendemos a nos tornarmos psicologicamente independentes, podemos, então, nos autorrealizar, integrar e servir. E quando a gente fala de sobrevivência, a sobrevivência está ligado ao nosso ego. Começa a desenvolver logo que um bebê humano nasce. Ele começa por aprender a se diferenciar de seus arredores e se afirmar a sua identidade. Aprender a falar desempenha um papel importante neste processo. A necessidade da criança por outras pessoas é exigente e independente. Mas, para o final desta fase, a criança começa a expressar suas emoções e, ao mesmo tempo, aprender a exercer controle sobre o mundo externo, do qual se é totalmente dependente para que suas necessidades de sobrevivência sejam satisfeitas. Pessoas que estão em conformidade são classificadas como boas. Pessoas que não estão classificadas como desagradáveis, você teme por sua sobrevivência se não está no controle. O grande segredo está na conformidade. Durante o estágio de conformidade e de autoproteção, a criança aprende a proteger o seu sentido de identidade singular, culpando os outros pelas ações que tomou, que provocaram a desaprovação daqueles de quem a criança é dependente para a sua sobrevivência. A criança começa a entender o conceito de regras e o papel da punição caso opte pela não conformidade. Isso se torna influência moderadora sobre a impulsividade da etapa anterior. No estágio da conformidade, a criança também começa a reconhecer que seu próprio bem-estar está intimamente ligado ao bem-estar do grupo, da família, para a criança pequena e do grupo de pares, para a criança mais velha. A adesão às regras e rituais torna-se importante, porque consolida o sentimento de pertencimento ao grupo e aumenta a sensação de segurança. Há um sentimento de culpa se a criança quebra as regras. Você teme por sua segurança, se sente que não pertence. Quando a gente fala de tudo isso, estamos pensando na nossa criança interior. Até hoje, como adultos,
às vezes somos dependentes, às vezes independentes e poucas vezes somos interdependentes, porque ainda não atingimos o grau máximo de nível da expansão da nossa consciência. Por isso, a gente sempre fala da questão da criança ferida, pois o primeiro item mais importante da questão da criança ferida é a segurança. No próximo programa, vamos continuar falando sobre isso, vamos falar da diferenciação, vamos falar também da nossa individuação, uma palavra que Jung usou muito. Vamos falar da autorrealização, vamos falar da integração, vamos falar do servir, porque isso termina explicando tudo aquilo que acabamos de falar sobre a questão da nossa expansão de consciência nesse nível. Um grande abraço a todos. Até o próximo programa, se Deus assim o permitir, e que a gente seja abençoado por ele. Até lá, até o próximo programa e um forte abraço. Termina agora o programa Dicas de Coaching com Youssef Zaidan Filho. Rádio Cloud Coaching. Ouça Dicas de Coaching com Youssef Zaidan Filho. Sempre às segundas-feiras, às 11 da manhã, com reprise na terça, às 15 horas e na quarta, às 18 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.